Olá pessoal, tudo bem? Hoje estudaremos a análise custo-volume-lucro e mostraremos como calcular o ponto de equilíbrio contábil, margem de contribuição e margem de segurança, que são as técnicas de análise dos custos mais utilizadas pelas empresas. Prestem bastante atenção no conteúdo e aproveitem a aula. Então, vamos entender o conceito de análise custo-volume-lucro, a CVL. A análise custo-volume-lucro é uma técnica que ajuda a compreender a inter-relação entre o custo, o volume e o lucro de uma empresa. Nessa análise, são considerados os seguintes elementos: preço dos produtos, nível ou volume de atividade, custo fixo total, custo variável unitário, mix dos produtos vendidos. Os principais aspectos dos componentes da análise custo-volume-lucro são o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição e a margem de segurança. Vejamos o primeiro aspecto, o ponto de equilíbrio. Ele expressa a quantidade ou o valor monetário que a empresa produz e vende sem obter lucro ou prejuízo. O ponto de equilíbrio pode ser contábil, financeiro, econômico ou mix. Nesta aula estudaremos o ponto de equilíbrio contábil. Vejamos o exemplo. Suponhamos que o total de custos fixos mensais de um hotel seja de R$10.000, que o preço de venda seja R$150 por unidade e que os custos variáveis unitários sejam R$100. Com base nesses dados, vamos calcular o ponto de equilíbrio em unidades. Para isso, iremos utilizar a seguinte fórmula. Ponto de equilíbrio contábil em unidades é dado pela divisão entre os custos fixos mensais e a margem de contribuição unitária. Com os dados que possuímos, vamos subtrair R$150 do preço de venda por unidade, menos R$100 de custos variáveis unitários, obtendo assim R$50 de margem de contribuição unitária. Como sabemos, os custos fixos mensais do hotel são R$10.000. Dividimos esse valor por R$50 de margem de contribuição unitária, resultando dessa forma em 200 unidades de ponto de equilíbrio contábil. Vamos calcular agora o ponto de equilíbrio em valor. O ponto de equilíbrio em valor é obtido pela multiplicação entre o ponto de equilíbrio em unidade e preço de venda unitário. Substituindo nessas fórmulas os valores, temos R$200 de ponto de equilíbrio em unidades, multiplicados por R$150 de preço de venda unitário, resultando em R$30.000 de ponto de equilíbrio em valor. Já a margem de contribuição representa a diferença entre a receita e o custo variável de cada produto. Pode ser definida ainda como o valor em reais que cada unidade comercializada contribui para, inicialmente, pagar os gastos fixos mensais da empresa e, posteriormente, gerar o lucro do período. Vejamos o exemplo. Considerando um hotel com 40 unidades habitacionais, cada uma com preço de venda de R$100 por unidade, os custos fixos são de R$20.000 mensais e o custo variável de R$30 por unidade. Sabendo que no mês de junho o hotel permaneceu com 100% de ocupação, ou seja, todas as 40 unidades vendidas durante os 30 dias, vamos calcular a receita mensal, custo variável mensal e a margem de contribuição unitária de cada diária vendida. Vejamos como calcular a receita mensal. Ela resulta do valor de R$100 da diária, vezes R$40, que é o número de unidades habitacionais, vezes 30 dias, equivalendo a R$120.000 de receita mensal. Para calcular o custo variável mensal, precisamos aplicar a fórmula custo variável por unidade vezes o número de unidades habitacionais vezes a quantidade de dias. Logo temos R$30 de custo variável por unidade, 40 unidades habitacionais vezes 30 dias, que resultará em R$36.000 de custo variável mensal. Agora vamos calcular a margem de contribuição unitária de cada diária vendida. R$120.000 de receita mensal, menos R$36.000 de custo variável mensal. Temos por resultado R$84.000. Obtivemos assim o custo fixo mensal. R$84.000, que é o valor do custo fixo mensal, dividido pelo resultado da multiplicação do número de dias vezes a quantidade de UH. Ou seja, 84.000 dividido por R$1.200, obtendo o valor unitário de R$70. Logo, a margem de contribuição diária unitária é R$70 para cada unidade vendida. O resultado alcançado refere-se à margem de contribuição que será utilizada para pagamento das despesas fixas da empresa. Por fim, calcularemos agora a margem de segurança,
que é um indicador estático do risco econômico de exploração. É este indicador que nos dá a quantidade ou a percentagem do volume de atividade efetivamente praticada para além do ponto de equilíbrio. A margem de segurança deve ser em unidades ou em percentual. A margem de segurança em unidades é a quantidade que ultrapassa o ponto de equilíbrio em unidades. Por exemplo, se o volume total vendido pela empresa no período base for de 10.000 unidades, o ponto de equilíbrio calculado é de 6.000 unidades, notaremos que a empresa apresenta uma venda superior ao seu ponto de equilíbrio em 4.000 unidades, sendo esta a sua margem de segurança em unidade. Margem de segurança, MS, é igual ao volume de unidades vendidas menos a quantidade no ponto de equilíbrio. A margem de segurança em unidades é a quantidade que ultrapassa o ponto de equilíbrio em unidades. Por exemplo, se o volume total vendido pela empresa no período base for de 10.000 unidades e o ponto de equilíbrio calculado é de 6.000 unidades, notaremos que a empresa apresenta uma venda superior ao seu ponto de equilíbrio em 4.000 unidades, sendo esta a sua margem de segurança em unidades. A margem de segurança, MS, é igual ao volume de unidades vendidas menos a quantidade no ponto de equilíbrio. A fórmula da margem de segurança, MS, é igual ao volume de unidades vendidas menos a quantidade no ponto de equilíbrio. A margem de segurança em percentual será obtida dividindo a margem de segurança em valor pelas vendas totais e multiplicando por 100. Vejamos o exemplo da margem de segurança por unidade. As vendas mensais da confecção no ponto de equilíbrio totalizam R$40.000 e as vendas efetivas R$60.000. Com base nessa informação, calcularemos a margem de segurança em unidades, que é volume de unidades vendidas menos quantidade no ponto de equilíbrio, ou seja, R$60.000 menos R$40.000, que dá R$20.000. Já a margem de segurança em percentual pode ser obtida a partir de margem de segurança dividida pelas vendas efetivas vezes 100. A margem de segurança percentual, MSP, é igual a R$20.000 dividido por R$60.000 multiplicado por 100, onde teremos 33,33%. Bom, pessoal, vimos nesta aula a análise custo-volume-lucro e como calcular o ponto de equilíbrio contábil, margem de contribuição unitária e margem de segurança. Vamos ficar por aqui. Espero que todos tenham gostado e aproveitado ao máximo este momento de aula. Um abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.